Olá, meus amores! Para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Meninateira, e na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar para vocês essa almofadinha anatômica de bebê. Olha que gracinha, eu decidi fazer ela com orelhinhas para ficar mais fofo. E esse modelo de almofadinha aqui, ele pode ser usado para bebê conforto, junto com aqueles kits de almofada de amamentação também, é bem legal. Para saco de dormir, uma almofadinha que adere bem na cabecinha do bebê, por isso que ele tem esse formato, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar as notificações para você receber todos os nossos vídeos novos quando a gente lançar, tá? E se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like e compartilha lá nos seus grupos de artesanato. Lembrando que o meu grupo do Face tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá para você conversar com as meninas, trocar umas ideias, pegar os nossos moldes gratuitos também, ok? Agora bora aprender? Bem, meus amores, então como eu falei pra vocês no começo lá do nosso vídeo, na apresentação, a gente vai estar fazendo aquela almofadinha anatômica para bebê conforto. Ele também pode ser utilizado na hora que a mamãe tá usando aquela almofada de amamentação, né? Pode estar utilizando também para descansar a cabecinha do bebê, certo? E primeiramente a gente vai fazer o molde dela, certo? Vocês vão precisar de uma folha de sulfite, vão dobrar essa folha de sulfite ao meio. Aí eu quero que vocês meçam 12 centímetros e meio aqui. Então, vou marcar aqui 12 centímetros e meio e 12 centímetros e meio aqui. Vou passar um risco aqui para eu marcar. Agora, eu só vou usar metade dessa folha, tá? Então, a gente já pode recortar. Vamos recortar nessa linha aqui, ó. Agora, eu quero que vocês peguem a régua de vocês e marquem aqui, ó. Nesse cantinho, 3 centímetros. E nesse cantinho aqui, 3 centímetros também. Agora, vocês podem estar pegando uma tampa, alguma coisa para arredondar, ou arredondar aqui na caneta mesmo. Para se certificar que as duas pontas estão iguais, eu primeiro corto um lado. Dobro ao meio. Ó, até encontrar aqui. E depois eu corto o outro. Ficando assim, certo? Eu cortei dessa forma por quê? Porque a gente vai estar fazendo o corte do tecido espelhado. Eu já mostro pra vocês. Agora a gente vai fazer a parte das orelhinhas lá, que deixou bem fofinho, né? A nossa almofadinha. Então, com outro pedaço da folha de sulfite, vocês vão pegar um copo. Eu tô utilizando um copo comum desses mesmo. Esse aqui tem um diâmetro de aproximadamente 5 centímetros. Eu vou riscar aqui. Agora eu vou escolher o tamanho da minha orelhinha. Quanto eu quero tirar aqui dessa orelha, certo? Porque aqui a gente só tá utilizando um redondo, né? Ó, e eu escolhi tirar
aproximadamente 1 centímetro aqui. Então, eu vou utilizar esse daqui como molde da orelhinha. Agora, vamos para corte do tecido? Então, meus amores, já peguei meu tecido aqui. O tecido que a gente vai estar utilizando para esse trabalho vai ser tricoline. E esse aqui é o meu tecido da frente. Como vocês viram, eu vou fazer ele com 2 estampas. Mas eu vou cortar primeiro a parte que eu quero principal aqui com vocês e já deixei a outra parte cortada, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vocês, como esse nosso molde é espelhado, vocês vão pegar o tecido aqui. Como eu queria mostrar a estampa pra vocês, eu virei pro lado da estampa. Mas vocês podem estar fazendo o risco e o corte do lado avesso, tá? Eu vou dobrar ao meio o meu tecido. Aí eu venho com o meu molde aqui em cima. E faço o meu risco. Aqui eu vou estar utilizando um giz mesmo. Olha, pegou dos 2 lados. Como vocês estão vendo aqui, eu gosto de fazer bem rente aqui as bordas, porque eu não gosto de desperdiçar tecido. Porque às vezes um barradinho desse daqui dá pra você fazer uma fralda, né? Abarrado de uma fralda. Um detalhezinho em alguma peça, então eu não gosto de desperdiçar. Lembrando que a parte menor aqui, que vai dar 21 centímetros, é a nossa altura, porque ele tem que ficar com 21 centímetros por 25 de largura, tá bom? Certo. Agora a gente alfineta para ficar mais fácil de cortar, ok? E agora é só cortar a nossa peça. Bem, meus amores, então já recortei lá a minha peça, então aqui ficou com 25 por 21, certo? Agora aqui é só vocês colocarem frente com frente, colocar o molde aqui em cima. Vamos colocar até um alfinetinho aqui. Certo? Riscamos, agora é só cortar. Vocês vão fazer esse mesmo processo no tecido de trás, ok? Bem, meus amores, então meu tecidinho de forro eu já cortei aqui, ó, e deixei frente com frente aqui, ó, já no jeito de costura. E agora vocês vão precisar de uma manta acrílica, tá? Essa daqui não precisa que seja uma manta R1. Se você quiser utilizar porque ela é mais densa e é um pouco mais compacta, você pode estar utilizando. Mas você pode estar utilizando para esse tipo de trabalho também a manta acrílica comum, como eu utilizei aqui, tá? Então, vou precisar que vocês cortem outro pedaço aqui de manta, ou R1, R2, ou a manta acrílica comum, ok? E posicionem assim, ó, certo? Então, vai ser a manta acrílica, o tecido, certo? Lembrando que a manta acrílica tem que ficar na parte do forro desse meu tecido, o principal, tá? Ó, assim. E depois frente com frente no meu tecido de trás, certo? Vocês vão posicionar dessa forma pra tá costurando lá na máquina, ok? Vamos separar aqui, então. Agora, as minhas orelhinhas eu já cortei aqui. E eu vou posicionar elas aqui, cada uma com o seu par, né? Frente com frente. Tá? Ó. Frente com frente. Vou alfinetar. E primeiro, a gente vai levar pra máquina essas duas aqui pra deixar pronto. A gente vai passar uma costura aqui e aqui, certo? Depois, a gente vai encaixar elas aqui pra fazer aquele detalhe da orelhinha, ok? Então, vamos pra máquina. Bem, meus amores, então, como eu havia falado pra vocês, agora a gente vai costurar. Vamos pegar a nossa orelhinha aqui, ó, que a gente já cortou, colocar frente com frente, passar uma costura reta aqui. Eu gosto sempre de fazer uma costura pra almofada, bolsa, essas coisas. Eu gosto de fazer uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro, tá? Se vocês acharem que o tamanho da orelhinha que eu tinha falado pra vocês é um pouco pequena, pode aumentar o tamanho, ok? Então, nas duas eu vou fazer essa costura aqui em volta, ok? Pois eu trago elas costuradas e a gente vai fazer a montagem aqui dela, o encaixe na nossa almofadinha pra levar pra máquina de costura novamente. Bem, meus amores, eu já levei lá pra máquina, fiz a nossa costurinha aqui, certo?
Quando eu terminei a minha costurinha, eu achei que ela tinha ficado um pouco sem gracinha, por causa que eu fiz só com tricoline. Então eu decidi colocar uma manta aqui atrás e fiz uma segunda costura, ó, prendendo a manta aqui, tá? Na parte de trás. Aí, o legal de você fazer isso, em vez de colocar o enchimento na orelhinha depois de pronta, é que a hora que você vira, ela já fica certinha, ó. Ele fica uniforme, assim, a orelhinha. Até uma dica legal, se acaso você for fazer esse tipo de orelhinha também para toquinha de bebê e outros itens, né? Certo? Então, a outra já tá aqui no jeito. Agora, vocês vão achar o meio aqui, ó, da almofadinha de vocês. A hora que você achar o meio, você traça um risco aqui. Não sei se tá dando pra ver direito, mas eu fiz uma risca com um giz branco, certo? Então, eu pego as minhas orelhinhas já desviradinhas. Vou encaixar aqui, ó, essa estampa com a frente, ó, frente de cada estampa, ó. Certo? Aqui a frente. Vou colocar a frente aqui. Vou encaixar, vou deixar um tantinho pra fora da orelhinha. Aqui. Pra poder fazer a costura. Venho e encaixo do outro lado aqui também, ó. Frente, frente. Certo? A medida que eu utilizei aqui foi mais ou menos 2 dedos, ó, de cada lado, tá bom? Do meio. Aqui tá o meio, eu medi mais ou menos 2 dedos de cada lado aqui. Vou prender, então, aqui. Agora, a gente vai começar o nosso processo de costura da almofadinha, e a gente vai costurar em torno dela todinha aqui, ó. Vai costurar tudo aqui, ó, no ponto reto, e vai deixar aqui mais ou menos uns 4 dedos para tá desvirando a minha peça. Pontinho reto, margem de costura de 5 milímetros. Pegou os dois lados, eu sempre gosto de cortar a manta um pouco maior, para não correr esse risco de dançar e ela não pegar atrás. Agora a gente vai desvirar a peça. Bem, meus amores, ó, já desvirei a minha peça, ó, aqui a parte de baixo ainda tá aberta, tá? Porque a gente ainda precisa pôr o resto do enchimento aqui em volta, certo? Então agora a gente vai fazer aquela parte anatômica aqui, daquele círculo. E para fazer isso, eu vou achar o meio da minha peça. Faço um vinco, depois eu venho com o giz, marco aqui no meu vinco. Eu tô utilizando uma tampa aqui, daquelas tampas de requeijão grande, ela tem 11 centímetros de diâmetro mais ou menos, tá? E se vocês forem reparar, essas tampas de plástico, elas têm um pontinho aqui no meio, ó. Eu até risquei um pouquinho com um lápis para vocês conseguirem ver. Todas essas tampas de plástico, normalmente elas vêm com uma marcação de meio. Então, você aproveita e já marca um pouquinho ela melhor aqui com o lápis. Aí, você vem na reta, faz um risco aqui, vem na reta, faz outro risco aqui. Por quê? Pra gente pegar, centralizar o meio certinho aqui, ó, da peça. Tá vendo? Assim você centraliza certinho. Só que a gente não vai deixar essa marcação bem no meio da peça, né? A gente não vai colocar aqui. Porque
porque o pescocinho do bebê é mais curto, então a gente vai colocar um pouco mais abaixo. Eu vou colocar em torno de 3 dedos aqui, ó, dessa nossa parte de baixo, ok? Agora eu venho com giz, vou riscar. Se você tiver a caneta fantasminha, até ele é melhor, porque ela pega mais próximo, né? Que é aquelas que apaga com o ferro. Ó, ficou assim então a nossa marcação, ok? Agora, vamos ver, conferiu, tudo certo. Agora a gente vai levar pra máquina e a gente vai fazer uma costura num ponto reto em volta dele todo aqui, ó, desse círculo. Só isso, a gente só vai passar um ponto reto aqui. Tá vendo por que é importante a gente colocar uma outra mantinha? Já costurar junto, por quê? Pra ficar fofinho também essa parte onde vai encostar a cabecinha do bebê. Aí aqui, agora, a gente vai preencher com fibra siliconizada. Já peguei a minha fibra siliconizada, nesse caso é indicado essa fibra porque ela é um pouquinho mais macia do que a manta acrílica, né? Se você for desfiar, a manta acrílica ela é um pouquinho mais dura, então para almofada eu não indico, é melhor a fibra siliconizada mesmo. Então a gente pega aqui essa parte da abertura e a parte onde a gente vai colocar a nossa fibra é entre aqui e a outra fibra, tá? Que eu acho mais fácil, porque aqui a gente vai empurrando com o dedo, certo? Vocês vão indo até em cima. Vai colocando com bastante calma, certo? Até vocês preencherem essa almofada toda. Bem, meus amores, ó, já terminei de colocar o enchimento em volta dele todo. Olha que gracinha que já tá ficando. Ficou essa parte aberta aqui, certo? Se vocês quiserem, vocês podem jogar ele aqui pra dentro, assim, e fazer um pesponto em volta dele todo. Eu prefiro só fazer a costura invisível, tá? E pra fazer isso, ó, peguei minha linha e agulha, vou colocar aqui no meio, ó, onde tá ainda aqui. Agora eu venho e faço isso aqui, ó, um ponto aqui reto, encontro lá o outro lado, dou mais ou menos um espaço de 3 milímetros entre uma costura e outra. Por que essa costura? Porque quando eu puxo ela, ó, ela esconde, ó, os pontinhos, certo? Então eu vou fazer essa costurinha aqui até o fim aqui, depois eu finalizo com um nozinho, coloco a linha pra dentro e tá pronta daí a nossa almofadinha. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos, eu aguardo vocês numa próxima aula.